Muito boa noite a cada um de vocês. Olha que maravilha, já vendo vários queridos chegando por aqui. Muito bem, Julie, seja bem-vinda, minha querida, minha mentorada do Globo da Morte, super advogada, arrebenta. É uma honra ter você comigo como mentorada. Aguardando aqui o nosso convidado, que Jefferson Valentim. Vamos lá. Eu aceitei aqui, deixa eu ver se vai. Ó, a Renata perguntou se vai ficar salva. Que daí eu respondi hoje no Instagram. Se faz em Vegas, fica em Vegas. Vai depender de como for o bate-papo. Se o bate-papo for publicável, salvável, assim ficará. Professor Jefferson Valentim, meu irmão, muitíssimo boa noite. Que honra receber você aqui no meu canal. Que maravilha. Alguém do quilate do amigo aqui conosco hoje. Como é que você tá? Dê o seu boa noite aí, pessoal. Boa noite, doutor. Boa noite, pessoal. Agradeço as palavras. É sempre um prazer estar aqui. Se bem que funcionário público trabalhar à noite não é muito prazer, não, mas ok. Quebra o teu galho. Mas e desde quando bater papo é trabalhar? Eu já não estou trabalhando. Aliás, eu quase não trabalho. Eu quase derrubei minha câmera. Eu quase não trabalho, né? Já não sou muito disso. Eu não gosto muito de trabalhar. Por isso que eu faço as coisas que eu amo. E aí a primeira pergunta que eu faço antes mesmo de te apresentar é: você ama o que você faz? Opa, com certeza. Eu percebo isso, ao menos é o sentimento que eu tenho do lado de cá. Pessoal, eu vou fazer aqui algo que seria desnecessário, mas eu mesmo assim vou fazer. Vou apresentar o convidado de hoje, o professor Jefferson Valentim, é auditor fiscal da Receita Estadual de São Paulo, é inspetor de fiscalização do ITCMD, que é talvez o primeiro pesadelo tributário no planejamento sucessório, né? É o primeiro ponto de atenção no planejamento sucessório, já que quando a gente fala de planejamento sucessório, a gente fala de antecipação de sucessão, e o imposto que incide sobre ela é exatamente o ITCMD. Eu tive a alegria de conhecer o Jefferson inicialmente de uma das melhores maneiras possíveis, que é conhecê-lo intelectualmente e não pessoalmente, através do livro dele sobre holding e os impactos do ITCMD. Vou até pedir para a Dani pegar a minha edição que está lá, fica na cabeceira da minha cama, mas é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. E é um livro que eu indico muito curiosamente, Jefferson, só para você saber. O pessoal fala assim, pô, tem algum livro assim inicial e tal, para a gente ter uma visão do planejamento. E aí a gente fala assim, caramba, o livro do Jefferson é um livro sobre TCMD, não é um livro de planejamento. Mentira! É um livro de planejamento, porque, na verdade, quando você vai explicar os reflexos do ITCMD, você faz um apanhado das formas de planejamento. Então é muito legal mesmo, tá? Não estou falando isso aqui de missa de corpo presente, não, que não combina muito comigo esse troço, não, tá, cara? É muito legal ver que, na verdade, a proposta de um livro de ITCMD acabou virando um excelente guia para o planejamento sucessório, né? Para as pessoas terem uma visão das diferentes formas de fazer o planejamento sucessório. E aí, feita essa introdução, aqui trazendo o seu mini currículo aqui, tem muito mais coisa aqui, é mestre em economia, formado em ciências contábeis, coautor de alguns livros, né, e também trabalhando lá dentro do Estado para melhoria da produção legislativa em matéria tributária. Eu trago aqui, primeira ideia, pessoal, boa noite a cada um de vocês que está aqui com a gente. A ideia é que a gente faça um pinga-fogo de vários temas envolvendo o ITCMD e o planejamento sucessório. E aí, eu vou deixar você, Jefferson, muito à vontade para tratar do jeito que você acha conveniente, sabedor de que você está numa posição de representação do Estado, não na live, mas você não deixa de ser, né? Como eu sou advogado o tempo todo, eu sou professor o tempo todo, nós somos o que somos. E a proposta do tema foi TCMD no planejamento sucessório, 2 pontos. Do outro lado da porta, tá? E aí a primeira coisa que eu te pergunto é: qual é a sua opinião geral sobre planejamento sucessório? De um jeito amplo, assim.
Qual é a sua visão sobre fazê-lo? Cara, eu acho o seguinte: a gente tem uma legislação civil absolutamente arcaica, né? O nosso Código Civil de 2002, ele não muda absolutamente nada do que foi o Código Civil escrito pelo Bevilacqua lá no final dos anos 1800, né? Retratando ali uma sociedade patriarcal, onde a família é representada exclusivamente por laços biológicos, uma excessiva proteção a a laços sanguíneos de família, uma excessiva, aí é uma opinião pessoal, uma excessiva interferência no direito de propriedade, porque é muito interessante a gente fala que a herança ela decorre do direito de propriedade. Mas veja, quando você limita a sua capacidade de dispor dos seus bens, isso é uma limitação ao direito de propriedade. Quer dizer, então eu posso, antes de morrer, eu posso tacar fogo nos meus bens, mas eu não posso doar para uma instituição de caridade todos os meus bens, porque eu tenho que reservar uma parte para legítima, né? Então já começa por aí. Uma excessiva proteção nas tratativas quanto a bens imóveis. E a nossa sociedade é uma sociedade completamente diferente. As pessoas mudaram, as pessoas envelhecem cada vez mais rápido. A mulher adquiriu espaço no mercado de trabalho, ainda tem avanços a serem conquistados, mas ela adquiriu espaço no mercado de trabalho que lá no Código Civil, quando ele foi pensado, né, quando essas regras foram pensadas, ela não tinha. A gente teve avanço dos sistemas previdenciários, a expectativa de vida lá no final dos anos 1800 era de 30 e poucos anos, 33 anos ao nascer, né? Hoje é de 75. Então, as pessoas mudaram, tudo mudou. Só que a lei civil continua igual. Então, e a lei civil, é natural da lei civil sempre correr atrás, né? A normatização sempre vem depois que a sociedade já formou os seus laços, já começou a ter os efeitos jurídicos, né? E aí a legislação tenta correr atrás e espelhar. E especialmente nesse ponto de direito de família e direito de sucessões, ela está muito atrasada. Ela está muito atrás. Então, o planejamento sucessório, ele acontece no mundo inteiro. Eu estava lendo um artigo de economia há algum tempo atrás sobre o imposto sobre heranças alemão. 53% das transmissões da Alemanha são por testamento, né? Ou seja, são planejadas. Assim, mas a gente não consegue fazer aqui, porque para fazer um testamento é mais difícil complica mais a vida de quem do que traz soluções, né? Então a gente precisa buscar outras formas, né? E a gente precisa encontrar os caminhos. A gente tem aí diversos caminhos hoje possíveis. Os bons profissionais conseguem mesclar todas essas possibilidades para encontrar para customizar, né, o planejamento de acordo com as necessidades do cliente. E eu acho que, mais uma vez, o direito civil, o direito tributário, na garupa aí do direito civil, vai ter que normatizar várias coisas daqui para frente. Assim, o Estado demora um certo tempo para perceber as coisas e para normatizar as coisas e para ter uma aceitação social que permita uma viabilidade política de certas mudanças normativas. E eu acho que isso, a gente está nesse processo. O planejamento sucessório ele é uma realidade, já acontece, não é mais um caso de um cliente bem assessorado hoje. Quem não tem um planejamento sucessório bem feito é a exceção. E, assim, quem não tem um planejamento sucessório é a exceção. Planejamento sucessório mal feito tem bastante também. Mas é um caminho sem volta. E a gente vai precisar criar um novo regramento jurídico que permita, que
que atinja o interesse dessas pessoas, que é ter mais liberdade sobre seus bens, sobre seu patrimônio, mais previsibilidade sobre seu patrimônio, mas ao mesmo tempo que a gente consiga cercar alguns problemas que a gente pode ter, principalmente quando a gente é mal assessorado no planejamento sucessório, ou quando a gente, com algumas pessoas que utilizam os mesmos instrumentos do planejamento sucessório para levar vantagem sobre outros herdeiros e tudo mais, né? Então, Na assim, o verdade, planejamento sucessório tá ali, veio para ficar e precisa ser cada vez melhor aprimorado. então, de um modo geral, assim, já é o que eu imaginava. Aliás, muita coisa das suas opiniões eu conheço, né, por acompanhar e tudo mais. E aqui o grande objetivo é a gente realmente trazer isso para as pessoas de um modo geral. Então, me parece que, assim como eu, né, o planejamento sucessório não é o problema. Muitas vezes é a maneira como as pessoas usam o planejamento sucessório, seja em prejuízo de herdeiros na concepção da legislação atual, porque fazer o que ela está lá, eu posso não gostar dela, mas ela está lá, né? A gente tem aí um projeto de reforma do Código Civil e muita coisa vai mudar, algumas para melhor, outras para pior, outras para outro pior, diferente do pior que a gente já tem e tal. Mas não é de fato o problema. Eu estou all-in com esse raciocínio. Gosto da ideia de um pouco menos de Estado, ou talvez um pouco menos, não, bem menos de Estado interferindo nas questões que são pessoais, né? O Estado deveria cuidar daquilo que ele tem que cuidar, que é do interesse público e da coletividade. Bacana. Eu aproveitei para pedir a Daniele para trazer para mim aqui, ó, o livro para o pessoal conhecer, tá, pessoal? Ó, ó, esse é o livro do professor Jefferson. Vale muito a pena tê-lo. Inclusive, ele fica assim, ó, marcadinho aqui, porque ele sempre está, em algum momento, com alguma leitura, fazendo alguma revisão. Eu gosto muito de estudar, né? Quem quer ensinar tem que estudar, né? Outro ponto, você sumiu para mim, não sei se você inverteu a câmera aí E, ou na levantou, Jefferson. verdade, eu não estou te vendo também. Aí, pronto, foi, É. foi, foi. Inverteu. Maravilha. Eu, quando eu conversei quando eu conversei com o Jefferson sobre a gente fazer a live e tal, pessoal, eu disse a ele que, primeiro, óbvio, né, tem que respeitar a posição dele enquanto auditor, mas que tem uma coisa muito interessante, que muitas vezes a gente tem uma opinião de como a gente gostaria que fosse, ou de como a gente gostaria que fosse interpretado, ou de como a gente gostaria que estivesse, mas está de um modo diferente, e isso é muito interessante, né? Porque gera situações de conflitos pessoais, de convicções pessoais. Me parece que a gente tem um ponto, Jefferson, muito interessante no estado de São Paulo, e que foi um protagonismo seu em relação à avaliação de cotas e de ações na transmissão gratuita, né? Seja ela sucessória ou por doação, em relação à metodologia de base de cálculo. Eu vou resumir e vou pedir para que você explique qual foi a tua leitura, assim, por que agir desse jeito, né? É, a gente tem lá no CTN uma previsão legal de que nos impostos que nós chamamos de reais, a base de cálculo é o valor real do bem, né? O CTN prevê isso, se eu não estiver rateando 148, se eu tiver memória ruim. E as cotas de uma empresa valem o quanto valem. Nesse ponto, tá, Jefferson? Aí vamos lá, né? Eu também, né? Assim, vestido, sem clubismo, né? Sem clubismo do advogado de planejamento. Vale o quanto vale. Então, se eu tenho ali dentro coisas que valem 10 milhões, não importa que a etiqueta diga que ela vale 2, porque vale 10. Tá? Só que o direito tributário tem lá limitações dentro de um princípio, que é o princípio da legalidade. Tá? E São Paulo sempre teve como metodologia, pelo menos do que eu entendo por gente nesse assunto, a avaliação efetiva dos bens que compõem o patrimônio de uma pessoa jurídica quando de doação ou na sucessão causa-morte. E o Tribunal de Justiça, historicamente também, vinha derrubando isso por questão de previsão legal da legislação do São Paulo. Eu queria que você conversasse com o pessoal sobre
Primeiro, como você gostaria que fosse, como é e qual foi a sua decisão enquanto à frente dessa política tributária do Estado de São Paulo? Bom, a primeira questão que é interessante colocar e que é interessante que os advogados da área tributária eles têm que ter em mente é que existe um contexto econômico por trás das escolhas tributárias. A tributação sobre heranças, ela é uma tributação que no mundo todo, e aqui a gente está começando esse processo, mas no mundo todo, ela tem uma certa crise de identidade. Então, quando a gente fala que é um imposto real, em muitos países não é considerado um imposto real. Para muitos países, a tributação sobre heranças é considerada uma tributação complementar à tributação da renda, né? Porque ela tributa o patrimônio, mas no momento de aquisição de disponibilidade econômica, ou seja, um momento que, que você está recebendo um patrimônio. Então, ela em muitas legislações, ela é comparada à tributação sobre a renda. Isso faz com que algumas decisões sejam diferentes. Se a gente comparar as decisões do STF relativas à ITCMD e relativas à ITBI, elas são completamente diferentes. Né? Lá atrás, quando o STF decidiu, por exemplo, pela possibilidade de progressividade no ITCMD, ele também decidiu que o ITBI não poderia ter. Então, lá atrás já vinha um pouco dessa crise de identidade. Pô, imposto real ou não é imposto real? Entendeu? A segunda coisa é o que eu gostaria. Bom, a gente, quando você, advogado, vai estudar uma tese para o seu cliente, o teu único objetivo é olhar para todas os princípios constitucionais tributários, aquele que eventualmente você consiga criar uma tese que te libere o teu contribuinte, que libere o teu cliente daquela tributação, certo? Você vai fazer de tudo para que ele seja tributado o menos possível. Afinal, foi para isso que você foi contratado. Então, você vai olhar para alguns princípios constitucionais tributários com mais carinho do que para outros. Por exemplo, você vai olhar o princípio da legalidade estrita. Né? Se algo que a Constituição diz que tem que estar na lei e não está escrito na lei, você vai atacar isso. Perfeito. Do lado do fisco, a gente tem que olhar todos os princípios constitucionais tributários, inclusive o princípio da isonomia. Então, quando eu olho, e é um princípio que, assim, o cliente não vai entrar com uma ação judicial para dizer, olha, eu tenho que pagar menos imposto por causa da isonomia, né? Mas a gente, enquanto representante do executivo, a gente tem que observar esse princípio. E quando você vai aplicar o princípio da isonomia, pela lógica, você tem que... Se alguém transmite um patrimônio de R$ 1 milhão, que vale R$ 1 milhão, ele tem que ser tributado da mesma forma, independente desse R$ 1 milhão ser uma empresa, ou ser dinheiro, ou ser um imóvel, ou ser veículos, entendeu? Ele tem que pagar imposto sobre R$ 1 milhão. Nesse sentido, a interpretação que a consultoria tributária sempre fez, ainda faz, e que é uma tese jurídica muito boa, muito bem estruturada, é no sentido de que a interpretação da legislação de São Paulo ela tem que ser feita uma interpretação sistemática. Assim, só para contextualizar, quem não é de São Paulo, quem não está familiarizado com a lei de São Paulo, a gente tem o artigo 9º que diz que a base de cálculo é o valor venal, que é o valor de mercado. E a gente tem o artigo 14, parágrafo 3º, que diz que participações societárias não negociadas em bolsa, ela poderá ser adotado o valor patrimonial. E aí a discussão gira em torno do que significa esse valor patrimonial. Na tese da consultoria tributária, baseada numa doutrina do Fábio Ulloa Coelho, e fazendo uma interpretação sistemática, ele diz, olha, existe o valor patrimonial contábil e existe o valor patrimonial real. Combinando o artigo 14, parágrafo 3º com o artigo 9º, que diz que a base de cálculo do imposto é o valor de mercado, a base de cálculo do TCMD só poderia ser o valor patrimonial real. O que permitiria, o que, na verdade, obrigaria o fisco a reavaliar as empresas e cobrar o imposto sobre a empresa
reavaliada. Para mim, essa tese é extremamente bem construída e absolutamente plausível do ponto de vista técnico. A questão é que o TJ não concorda com isso. O TJ, então, ele diz o seguinte: a, em observância ao princípio da legalidade estrita, se você pode tributar pelo valor patrimonial real, pode, mas tem que escrever isso na lei. Se você não escrever, e aí ele, TJ, não entende que essa interpretação deve ser de forma sistemática, entende que não, entende que o termo simplesmente valor patrimonial remete ao valor patrimonial contábil, então que o fisco paulista seria obrigado a usar o valor patrimonial contábil. Beleza. A lei não mudou, a interpretação da consultoria tributária não mudou, mas Uhum. a gente perdia 100% das ações judiciais. 100% dos autos de infração, eles caíam no TJ, todos eram mantidos nos julgamentos administrativos, aí na primeira instância tinha de tudo, e no TJ caíam todos. E a gente tem um artigo do Código de Defesa do Contribuinte que diz o seguinte: quando o procedimento fiscal, quando a expectativa de recebimento, de entrada de caixa para o Estado, ela é menor do que o custo do procedimento fiscal, que então o fisco pode deixar de praticar aquele procedimento. E como a gente não tinha expectativa nenhuma de receber nada, a gente simplesmente parou de aplicar o procedimento de reavaliação de empresa, que não é um procedimento fácil, é um procedimento trabalhoso, é demorado, burocrático, não só para o contribuinte, mas para o fisco. Todo procedimento de arbitramento ele demanda contencioso, né, duas instâncias e tudo mais. Então, a gente deixou de aplicar a reavaliação de empresas e aceita o valor patrimonial contábil. Evidentemente que a gente faz toda uma auditoria contábil para ver se aquele valor patrimonial contábil está correto. E muitas vezes não está. Uhum. Mas desde então a gente tem adotado, tem aceitado esse valor patrimonial contábil como base de cálculo para as empresas. Eu já tive a oportunidade de falar isso com você em grupo de especialistas em planejamento, e é muito legal as pessoas estudando isso, né, Jefferson? Mais do que, de novo, né, cara, mais do que clube, mais do que vestir camisa, antes de qualquer coisa, a gente tem que ser estudioso. É, ainda que na hora do front, cada um vai defender o que tem que ser defendido, mas a gente, antes de mais nada, tem que ser estudioso. Uma coisa até que eu falo com toda sinceridade é o quanto eu já errei comigo por ter, por exemplo, escrito artigos ditos científicos para defender teses de camisa de time que eu estava vestindo naquele momento e que não exatamente eram coisas que eu concordava, sabe? Então, assim, eu não soube separar, por exemplo, o peticionante do articulista, né? E eu me Tá bem? arrependo. Eu tenho artigo publicado que eu falo, putz, cara, que vacilo que você fez isso aqui, sabe? Você fez certo de peticionar assim e defender, fazia parte. Aliás, tem uma coisa engraçada, uma passagem rápida. Uma vez eu fui despachar a tese com uma magistrada que tinha sido minha aluna na escola da magistratura do Rio, né? Aí eu despachei com ela, disse, professor, essa sua tese aqui agora é diferente daquela que você nos ensinou lá na escola da magistratura e tal, né? Eu falei, não, essa tese não é minha, essa tese é da parte, eu sou aqui procurador. E tudo bem, assim, eu acho que aí é a mesma lógica, né, Jefferson? Assim como você é procurador, né? A expressão aí que a gente tem para exercício dessa labuta. E eu acho muito legal isso para que separe as coisas, né? Separe a lógica de você ter convicções acadêmicas e você fazer o que é aparentemente mais certo naquele momento. E você teve uma atitude que, na minha opinião, foi muito altruísta, muito altiva, sabendo que ninguém se beneficiava diretamente com esse conflito em razão de uma posição do tribunal com a qual você não concorda, o tribunal, desculpe, a Fazenda Paulista não concorda, mas você percebendo que ninguém estava ganhando com aquele conflito, porque no final o resultado era sabido, então a máquina estava sendo movimentada de maneira não útil,
o contribuinte acabava sendo onerado para poder discutir judicialmente isso de maneira não útil e aumentava o custo de transação, seja do particular, seja do Estado. E eu fiquei muito E a gente encantado com tem um isso. problema, né, Pablo? Que é o seguinte, se eu tenho uma quantidade de mão de obra que é extremamente qualificada, mas é escassa, à disposição, é uma quantidade pequena. Então, se eu coloco todo mundo para fazer um procedimento administrativo burocrático, demorado, trabalhoso, eu vou consumir boa parte da minha mão de obra com isso, com expectativa zero de retorno de dinheiro para o Estado. E eu deixo de fazer uma fiscalização em outro Muito ponto bom, cara. que traria benefício para o Estado. Então, assim, insistir nisso é prejuízo para o Estado, né? Muito bom. Então, o melhor é aquela velha máxima de economia, né? Os recursos são escassos e as necessidades infinitas. É, Então, a gente precisa administrar da melhor forma não, é possível. genial. Assim, é um ponto que me fez. Eu já tinha admiração intelectual pela sua obra. Até perguntaram de novo qual é o livro. Eu vou mostrar de novo aqui, só para o pessoal pegar o livro do Jefferson, cara, que é best-seller aí. Eu recomendo para todo mundo que pretende trabalhar com planejamento ou trabalha com planejamento. Mas realmente é uma posição que não é comum, entendeu, cara? Assim, é bem legal. Então, parabéns. Eu deixar aqui o meu agradecimento público. E, de novo, não tem a ver com clubismo, tá? Bom, aqui agora, o Pablo, não advogado, mas o Pablo professor, eu concordo com a tese de que a interpretação, tal qual está a legislação do Estado de São Paulo, remeteria a uma aplicação de valor real. Tá? Eu, Pablo, não como advogado, mas como professor aqui nesse bate-papo que é de professor. Tá? O livro não está escrito para baixo, não, ele só vai estar invertido, né, o Mané, Lucídio, meu amor da vida, esse é meu querido, meu aluno de muitos anos. Ele só está ao contrário, tá de cabeça para baixo é assim, cara. Pô, você só tem maluco. Depois eu que sou doido. Vamos lá. Então, maravilha, esse ponto é um ponto interessante. Teve um outro ponto que também me intriga muito em matéria de TJ, caramba, de Fazenda de São Paulo. Ó, pessoal, eu estou tomando um vinho aqui, mas eu acabei de abrir, tá? Que às vezes eu dou uma travada aqui, não sei porquê, mas eu tô sóbrio, tá? Acabei de abrir, até porque eu falei que eu ia beber um vinhozinho para a musculatura ficar mais aliviada. Que é o seguinte, cara, a questão da extinção do usufruto, tá? O Rio de Janeiro, eu vou falar um pouquinho do meu espaço, do meu território. O meu Rio de Janeiro, até 2015, desde a Constituição de 88 até 2015, ele, no caso de doação de nua propriedade com reserva de usufruto, bipartia, e aí bipartia mesmo 50-50, a base de cálculo. Então, a gente tinha uma alíquota de 4%, eu doava um imóvel, por exemplo, para o meu filho, reservava usufruto para mim, pagava sobre metade do valor do imóvel os 4%, e quando da extinção do usufruto, então incidia a outra segunda metade. Por inabilidade intelectual, eu nunca questionei isso lá atrás, sabe, cara? Assim, eu só passei a questionar isso de alguns anos para cá, até para discutir a questão da hipótese de incidência do imposto, né? Porque, no final do dia, eu não tenho como tributar uma não transmissão patrimonial, ao menos sob a ótica constitucional, né, lá no 155. Então, a doação, no ITCMD, né? Então, a doação e a sucessão causa-morte geram transmissão patrimonial. E no caso da extinção do usufruto, leitura minha, eu não tenho efetivamente uma transmissão patrimonial. Por outro lado, e aí eu vou. Você sabe disso, mas obviamente que eu vou dar a arma para o Estado. A lógica poderia ser só de diferimento do dever de pagar. A hipótese de incidência teria que ser desde sempre, sabe? Então, olha, eu doei com reserva de usufruto. A hipótese de incidência é essa, é a doação. A única coisa é que eu vou bipartir apenas o momento de pagar a outra parte. Seria uma forma de enxergar isso de um jeito menos atécnico do que, por exemplo, querer tributar a extinção do usufruto, sobre a minha leitura, tá? Por não haver nenhuma transmissão. É a extinção de um direito. Onde há extinção de um direito, não há transmissão de um direito. Né? Mas aí as legislações estaduais vão se atropelando, fazendo de um jeito ou de outro.
E aí um dia eu estava estudando a legislação de São Paulo e olhei um bug na Matrix. Eu falei, cara, até a Matrix está bugada aqui. Porque São Paulo biparte a base de cálculo, dizendo, olha, do ou anula, eu tenho a incidência do ITCMD sobre 2/3 do valor do bem. Mas eu não localizei na legislação uma previsão expressa não pela hipótese de incidência, mas pelo diferimento do outro 1/3. Tá? Estou tentando aqui fazer uma diferenciação entre hipótese de incidência. A morte não seria a hipótese de incidência do ITCMD na extinção do usufruto. Ela seria só o momento temporal do débito, do dever de pagar. Né? E me intrigou isso. Assim, tem essa falha na Matrix da legislação estadual? Qual é a visão do Jefferson em relação a isso? Olha, essa questão, essa interpretação quanto ao diferimento, ele é a interpretação oficial da Secretaria da Fazenda, tá na decisão normativa CAT 3 de 2010. Tá? Repete para nós aí, que eu vou colocar aqui para o pessoal aqui. Decisão normativa CAT número 3 de 2010. É uma decisão muito bem feita, muito bem escrita, como a maioria dos trabalhos da consultoria tributária. E ela é justamente nesse sentido, de que a extinção do usufruto não é fato gerador, nem poderia ser, né? Porque quando você fala em renúncia, a renúncia, o direito não está sendo transmitido. Como você disse, ele está sendo extinto. Né? E mesmo que, vamos, assim, por um esforço de boa vontade hermenêutica, eu vou falar, não, se eu estou renunciando e está consolidando a propriedade plena, eu posso imaginar que isso seja equivalente a uma transmissão do usufruto. Já é uma bobagem jurídica, mas suponhamos que a gente pensasse desse jeito. Eu não poderia dizer que isso é uma doação, porque não tem liberalidade. Eu não posso escolher em função de quem, em favor de quem, esse usufruto vai ser transmitido. Ele necessariamente acontece a consolidação na pessoa no proprietário. Então, você aí já tem uma restrição na liberalidade que descaracteriza a própria liberalidade. Então, não dá para chamar de doação. A morte, tampouco, não tem transmissão. Você tem um direito, morreu, acabou o direito, como você disse. Do outro lado, se você tem um direito para um, você tem um ônus para outro, acabou o ônus para o outro. Então, novamente, não tem uma transmissão. Então, e é nesse sentido que diz a decisão normativa CAT. O que eu acho é que os textos legais são muito mal escritos, né? E assim, me parece que lá atrás, quando o pessoal herdou os textos das leis do ITBI, né, e vieram trazendo e replicando nas leis do TCMD, havia uma dificuldade muito grande em se entender o usufruto, e tinha-se quase como uma ideia de que o usufruto era mais ou menos a mesma coisa que a enfiteuse. Né, que você tinha ali uma cisão perfeita no direito de propriedade e que ambos caminhavam de forma independente e tal, porque na enfiteuse, ok, o domínio útil e o domínio direto, eles são uma cisão perfeita no direito de propriedade, cada um segue a sua ordem de sucessão hereditária própria, né? E a ideia me parece isso, porque assim, no texto de São Paulo, parece que ele é mal escrito, mas ele é pouco escrito. Então, você fica na dúvida de qual era a ideia do legislador. Quando você vai para alguns outros estados, aí você percebe que não, o legislador era ruim mesmo, porque o cara escreveu e incide na extinção. Tá? Tem lugares que está muito claro. Incide 50% na doação, 50% na extinção. O fato de haver a incidência na doação com reserva de usufruto, se você for pensar, fala, olha, o imposto tem que incidir sobre o quantum que foi transmitido. Se eu transmito um bem que tem um usufruto gravado, o valor de mercado desse bem é substancialmente menor. Então, eu teria que, em tese, medir qual é o valor desse usufruto. E aí entra uma série de variáveis que ficaria inviável fazer essa medição. Né?
depende da idade da pessoa, expectativa Aham. de vida. Então, você cria uma presunção. A maioria dos estados criaram presunção. Alguns que é 50%, outros de um terço, enfim. E, na verdade, essa tributação, ela tem uma lógica de anti-elisiva. Porque se eu não tributo, pela lógica eu não deveria tributar, certo? Eu deveria tributar só a nua propriedade pelo que vale a nua propriedade. Só que se eu não tributo o valor total, o que vai acontecer? Todo mundo doa com reserva de usufruto e no dia seguinte extingue o usufruto, entendeu? E aí eu abriria uma porta para um planejamento tributário, deixaria escancarada. Então é uma tributação mais anti-elisiva. Só que ela precisa ser bem escrita. E assim, se não havia um amadurecimento jurídico quando essas leis foram escritas, o tempo passou e já deu tempo de corrigir, né? Então, assim, do mesmo jeito como a gente tem o problema lá em São Paulo que o fisco queria, o Estado queria receber na transmissão de participações societárias pelo valor de mercado da empresa. Beleza, vai lá e muda a lei. Aham. Aham. Sim, vai lá e muda a lei. Tem que ter tempo para isso, tem tempo para isso. Nunca tentou fazer isso. Então, agora, a interpretação do fisco oficial, inclusive nessa decisão normativa CAT, é de que existe um diferimento. E um diferimento que, se você for perceber na prática, não faz nem sentido. Porque, assim, eu faço um diferimento porque eu imagino que a pessoa não tenha dinheiro agora para pagar, então ela vai ser muito onerada e tal. Se eu estou fazendo uma doação da nua propriedade e fazendo a reserva do usufruto, eu estou me beneficiando dos frutos daquele bem que eu estou doando. Ou seja, o dinheiro, se esse bem está produzindo alguma renda, é meu, não é no proprietário. Eu estou agora cobrando 2/3. O grosso ele tem que pagar agora e ele não está recebendo nada. Né? Uhum. Não tem liquidez nenhuma. E eu vou deixar isso diferido para daqui, sei lá quanto tempo, para pegar o cara de surpresa, porque o cara morreu. Opa, morreu, extinguiu, tem que pagar hoje. Depois você cuida do velório, agora você paga. Né? Senão, juro e multa. Mas não faz nem muito sentido. Faria muito mais sentido você fazer um parcelamento, deixa o cara pagar em todo o valor da doação recebida com usufruto, já que não tem liquidez, né? Deixa o cara pagar em 20 vezes, 30 vezes, 60 vezes. Né? Não, e tem Seria uma muito coisa mais interessante. simples fazer um diferimento. Tem uma coisa interessante, porque como não dá para tratar tecnicamente como fato gerador a morte para fins de tributação da extinção do usufruto, o diferimento seria a única maneira técnica de tratar esse assunto, né? Uhum. E aí, em assim sendo, a gente ainda vai ter um problema de base de cálculo e de alíquota. Porque se eu trato como fato gerador a morte, o que a gente já disse que não pode, estamos de acordo com isso, eu teria a incidência da alíquota vigente no evento morte. Mas se eu tenho o fato gerador na doação e só o diferimento, um aumento de alíquota não poderia ser aplicado a um fato gerador já consumado, Em ainda que houvesse um São Paulo diferimento não no é. pagamento. Em São Paulo não é. Em São Paulo, a gente usa a base de cálculo da data da doação, e aí, atualizada pela UFESP, porque o artigo 15 da lei do TCMD, ele diz que no intervalo de tempo entre a data da ocorrência do fato gerador e a data prevista na legislação para recolhimento do imposto, a base de cálculo tem que ser atualizada pela UFESP. Uhum. Então, essa base de cálculo, a gente pega a base de cálculo da data da doação, converte em UFESP, divide pelo valor da UFESP, converte em UFESP novamente na data da extinção, e ali ele aplica a alíquota lá da data da doação. Ou seja, o diferimento, me parece, ele advoga em princípio em favor do contribuinte, né? Porque até porque o contribuinte do ITCMD na doação é o donatário. E aí foi o que você disse, ele não tem a disponibilidade da coisa, no sentido de uso pleno. E ele vai pagar um imposto sobre tudo, aí difere, né? Só que, às vezes, pode ser pior. Eu não sei qual é o impacto disso se a gente fosse confrontar valor de mercado do bem no momento diferido versus a aplicação da correção com base no índice Ah, não, aplicado pela... é IPCA, então acaba Não, não é ruim, não. não impactando tanto. Normalmente É. fica. Isso aqui é uma coisa engraçada, né? No Amazonas tem um bug também, né? Quando ele fala do diferimento, ele fala o seguinte: olha, na doação de nova propriedade de imóvel, você paga a metade da base de cálculo. Né? Então você difere ali e tal.
Aí depois ele vem o seguinte, e na extinção do usufruto, você paga a outra metade. Só que quando ele fala da doação com reserva bipartindo, ele fala imóvel, especificamente. E quando ele fala da extinção, ele não fala imóvel. Como a extinção não pode ser fato gerador em si, então isso só funciona casado um parágrafo com o outro, que são dois parágrafos casadinhos ali. Então, onde ele lê sobre a extinção, ele só pode estar falando da reserva de usufruto que ele falou anteriormente sobre imóvel. Não tem como ele criar, senão ele teria, na verdade, 150% de tributação. E no caso de móvel, como cota, por exemplo, de empresa, ele não tem a previsão para essa bipartição. Mas, por segurança jurídica, o caminho certo é sempre questionar. Aliás, a Fazenda de São Paulo aceita o pagamento integral para evitar discussão futura, caso queira? Sim. No artigo 31 do decreto do regulamento TCMD, você tem esse diferimento, mas tem a possibilidade de pagar facultativamente sobre o 100% da base de cálculo. E aí não vai ter que pagar nada na extinção. Porque fica dentro dessa lógica que a gente está falando, de que se esse diferimento vem em favor do contribuinte, ele poderia gozar ou não da faculdade. Eu não quero pagar tudo. Então, seria ótimo para o Estado. Essas duas questões que eu coloquei, de base de cálculo na doação, sucessão, casa-morte de cotas, e também dessa questão do diferimento, não ter uma legislação tão clara como a Fazenda Estadual gostaria, não foi objeto do primeiro PL pós-reforma tributária em matéria de TCMD, a emenda constitucional 132 de dezembro do ano passado, não foi palco desse primeiro PL, que é um PL que aparenta querer adequar a legislação à progressividade, tal qual previsto lá na Constituição agora. Aí eu queria primeiro saber se, do ponto de vista da reforma tributária na parte constitucional de TCMD, esse PL atende ao anseio constitucional, independente da opinião sobre a qualidade do ponto de vista do resto. Mas em relação à questão da progressividade, a visão do Jefferson atende. E a segunda opinião e aí a opinião talvez mais pessoal do que qualquer outra coisa. Acredita que esse PL vá adiante? E a terceira pergunta no mesmo assunto. Há um movimento para que haja mais PLs para brigar por essa aprovação legislativa, considerando essas pendências que o Estado de São Paulo enxerga? Olha, bom, como está o texto, atende à progressividade? Atende, ele cria uma tributação progressiva. Ele tem possibilidade, viabilidade política? Eu não sou o cara necessariamente político, eu não tenho todos os elementos políticos para fazer uma avaliação, mas eu acredito que não, por conta de ser um projeto apresentado pela oposição. Já houve no passado o PL 250, sei lá, 4 anos atrás. Isso, 2020. E também não teve, foi apresentado pela oposição também não teve viabilidade política, também não andou, e era um PL melhor do que esse. Tinha algumas pequenas falhas, assim, do meu ponto de vista técnico, mas era bem melhor do que o atual. Então eu acho que não tem viabilidade política. Sobre, assim, interesse da Secretaria da Fazenda de mudar a lei, existe interesse há alguns anos. Eu já perdi a conta de quantas minutos eu já escrevi. Mas sempre... Eu brincava que quando eu escrever uma minuta de lei de TCMD é um mau agouro para o secretário, porque normalmente logo trocava o secretário e voltava tudo do começo. E aí, assim, nunca andou. E quando a Fazenda mandou uma mínima tentativa de alteração da lei de TCMD, foi uma alteração bem ruim. Foi assim, pegaram 2 artigos lá e não era muito legal, não. Agora, existe uma demanda que é não só a obrigatoriedade da progressividade, quanto a obrigatoriedade de internalização dos outros artigos que foram modificados, né? Do próprio elemento de conexão de titularidade ativa, sobre bens móveis na transmissão causa-mortes, né? Que passou a ser o lugar o último domicílio de cujos, passou a ser o que era antes, e a questão da tributação do exterior.
em que pese o TJ, num julgamento recente, dizer que o artigo 16 da DCT, lá da emenda 132, seja automaticamente aplicável sem necessidade de internalizar. Mas eu não sei se isso vai adiante, e se eu sou o conselheiro do governador, eu não esperava, eu não pagaria para ver. E, sim. Agora, assim, progressividade você consegue de várias formas. E é bom, assim, quando a gente vai falar em progressividade, já desmistificar algumas coisas. A primeira delas é, vamos criar progressividade para arrecadar mais. Todos os estados que criaram progressividade até hoje arrecadaram menos, tá? Nenhum arrecadou mais. Eu estive conversando recentemente com o secretário do Mato Grosso, e ele estava justamente lamentando o fato de ter colocado a progressividade lá, porque a arrecadação caiu monstruosamente. A gente tem uma arrecadação, que se você fizer o gráfico da arrecadação, como toda a distribuição de renda de quase todos os países, mas do Brasil mais do que os outros, você vai ter uma concentração, né, aqui, e depois um gráfico que faz mais ou menos essa curva. Por quê? Porque você tem muitas transmissões de valor muito baixo, e você tem poucas transmissões de valor alto. Se você não calibra corretamente as faixas de progressividade e atribui uma isenção para um pessoal, para uma faixa razoavelmente grande aqui, você perde uma arrecadação que você não vai conseguir recuperar lá na frente. E assim, a arrecadação de São Paulo tem uma alíquota flat de 4%, e ela arrecada, São Paulo arrecada 0,15% do PIB. Os Estados Unidos, o State Tax americano, com uma alíquota de 40% sobre o que excede 3 milhões de dólares, arrecada 0,149. Ou seja, São Paulo arrecada mais em proporção ao PIB do que os Estados Unidos, com a alíquota de 40% progressiva. Né? Porque você consegue progressividade não só estabelecendo faixas de alíquota, você consegue progressividade estabelecendo também uma faixa de isenção e uma alíquota flat incidindo sobre o que excede aquela faixa de isenção. Sim. Eu particularmente gosto mais assim. E São Paulo arrecada 0,15 do PIB e arrecada mais do que a média nacional. Então a gente tem um imposto que tem bons níveis de arrecadação. Né? Então, assim, se não tomar cuidado com a progressividade, o que a gente precisa, e nesse ponto, a tributação sobre herança fica prejudicada, o fato de ser no Brasil, como é na Bélgica ou na Suíça, um imposto subnacional, você perde um pouco da unicidade do imposto, e aí você perde um pouco daquele efeito extrafiscal que você, enquanto nação, pretendia atribuir, né? Mas, assim, numa busca por um efeito extrafiscal, aí sim você pensaria em estabelecer alíquotas mais altas para faixas maiores de imposto, mas eu nem sei se isso cabe, justamente por ser subnacional. Né? Então, mas, assim, uma coisa que eu vejo de problema nessa minuta de lei que foi apresentada, ela traz uma faixa de alíquota, mas ela que é única para doação e para herança. Então, assim, se eu fizer uma doação anual, eu teria a mesma isenção altíssima do que se eu fizesse uma transmissão causa-mortes. E nos parâmetros que estão lá, acaba com o ITCMD, mas acabar com o ITCMD acaba com o ITCMD de um jeito ruim, porque se você falar assim, eu não vou mais cobrar, revoga a lei, não vou mais... Beleza, ok. Você não gasta mão de obra do fisco com isso. Mas ele acaba com o ITCMD mantendo a necessidade de fiscalizar. É o pior dos mundos. Você tem que ter Estado para fiscalizar e não ter arrecadação para bancar esse Estado. Então, assim, hoje, em São Paulo, a gente tem uma média dos últimos 20 anos, os transmitentes de herança têm, em média, 70 anos de idade. Os herdeiros têm, em média, 46 anos de idade. Isso significa que a herança fica, em cada geração, cerca de 24 anos. Então, pela lógica, para se fazer um desenho bem feito de faixas de alíquota e de limites de isenção, a gente teria que ter um limite de isenção para a doação que seria 1,24 do limite de isenção para a transmissão causa-mortes. Em São Paulo, a gente tem exatamente o contrário. A gente tem um limite de isenção anual para doação, e as isenções para transmissão causa-morte são ridículas. A combinação maluca de critérios objetivos e subjetivos que ficam difíceis de atender. Critério de pobreza, valor de bem e tal, né? Alguns critérios de pobreza e tal.
o cara morar no imóvel, enfim, um monte de coisa. É, e o ideal, e aí é uma opinião técnica, mas mais pessoal, o ideal é que esses limites de isenção eles se comunicassem, como acontece nos Estados Unidos. Uhum. Então você teria lá um limite anual de doações, de isenção na doação, e você vai fazendo as doações e aplicando a faixa de tributação. Quando tem uma transmissão causa-mortes, você soma tudo isso, né? Ou a cada transmissão você soma tudo e tributa a diferença. Então você teria para todo mundo um mesmo limite de isenção, um mesmo limite, a mesma aplicação de faixas, e você não incentivaria o A ilusão contribuinte a fracionária. fazer várias doações pequenininhas, o que enche o saco do fisco e enche o saco dele, Sim, claro. né? Claro. Então, enfim. Agora, mas eu olhando assim de fora, numa visão do particular, né, me parece tecnicamente difícil isso com a atual estrutura do TCMD do ponto de vista constitucional, né? Eu não sei se não vejo tanta facilidade para isso. Apesar que, claro, poderia haver ali uma regulamentação por lei complementar aí, vindo da União, né, regulamentando a Constituição nesse aspecto e aí abrindo uma brecha um pouco melhor para o Estado. Acho que diretamente seria mais dificuldade. Mas esse problema Porque isenções e alíquotas são as únicas que não estão lá no artigo 146 do CTN, né? Uhum. Não são matérias reservadas para lei complementar. É, Então, é verdade, poderia fazer as avessas, né? Trabalhar com isenção, né? Assim, é fato, fato, fato. Inverte, né? Eu trabalho com critérios de isenção. E aí é critério de isenção. Eu dou a isenção que eu quiser e eu crio o critério que eu quiser, mesmo que eu possa, por exemplo, somar picadinho. Ó, eu te dou essa isenção aqui, mas se você fizer isso, mais isso, mais isso, você não tem essa isenção, né? De fato, daria para fazer. Tem razão, tem razão. Deixa eu te perguntar uma coisa, a gente já está com 50 minutos aí de bate-papo. uhum. Passou rápido, viu, cara? Assim, é um sinal maravilhoso, assim, de que o papo tá bacana, né? A minha mulher me mandou mensagem aqui no WhatsApp dizendo, cara, tá maneira a live e tal, né? Ela não costuma fazer isso assim, não. Eu achei que realmente tá nível técnico bom, nível É porque técnico você bom. lavou a Eu não louça esperava nada antes. diferente. Foi? É porque você já deixou a louça lavada. Exatamente, mas isso é claro, né? E já serviu o vinho dela, aqui, ó. Já serviu o vinho dela. Cara, o que que hoje tá no radar, se você pode dividir com a gente isso, né? O que que está no Claro. radar hoje de fiscalização em matéria de planejamento sucessório? E aí eu vou destacar aqui alguns assuntos, né, para alimentar aí o papo. Cessão onerosa de cota, né? É, outra, sistemas com diferentes PJs, com integralização e aquilo que o mercado chama de sistema de células e tudo mais. O que que você pode falar para a gente sobre o que está no radar do fisco? Quem está Bom, incomodando o primeiro fisco, que, do fisco falar assim, ó, quero olhar para isso com atenção. primeiro que assim, o fisco ele tem passado por uma mudança radical de forma de trabalhar. Se você olhar o fisco há 30 anos atrás, um bom fiscal era um bom contador. Uhum. De uns 15 anos atrás, um bom fiscal era um bom advogado. Quase todo mundo que entrou no fisco nos últimos 20 anos se não era formado em direito, fez faculdade de direito depois. Normalmente não era. Normalmente passa engenheiro ou militar, depois faz curso de direito. É verdade. Hoje, as habilidades que se exigem do profissional do fisco, elas são mais ligadas à análise de dados. Por quê? Porque não há mais espaço para a gente ter uma fiscalização muito grande, com um número muito grande de fiscais. Ao mesmo tempo, você tem muita gente. Bom, o estado de São Paulo tem 46 milhões de habitantes. A gente tem declarados a transmissão de cerca de 1.000 imóveis de pessoa física por dia em São Paulo. E fora Cacete. do que está lá no ativo de empresas e tudo mais. Então a gente não tem mais aquela fiscalização que você pegava e olhava a vida inteira do contribuinte, pegava lá uma empresa e olhava
todas as notas, não existe mais. Não tem mais espaço para esse tipo de fiscalização. A gente tem que trabalhar no atacado com grande massa de dados. A nossa equipe de fiscalização hoje tem dois fiscais especialistas em análise de dados, né? Que é a forma que a gente tem de trabalhar. E aí para fazer esse tipo de trabalho, a gente precisa a gente precisa de acesso a dados. Uma grande dificuldade que a gente sempre teve foi acesso a dados. E isso também tem mudado muito ultimamente. A gente tem conseguido acesso às bases de dados da Receita Federal, não só lá do Imposto de Renda, mas toda, toda, toda vez que a gente solicita algum tipo de informação, algum tipo de busca nas bases de dados, a Receita Federal tem atendido. As juntas comerciais, não só de São Paulo, os próprios cadastros do Estado. Então, a gente hoje consegue, com muita rapidez, com muita facilidade, chegar a um número muito maior de contribuintes. A gente consegue, com uma equipe de 10 fiscais, para se ter uma ideia, fiscalizar mais de 20 mil contribuintes no ano. Entendeu? Então, e aí, dito isso, o que a gente tem pegado nesses cruzamentos de dados, a gente está sempre buscando novas bases para trabalhar. O primeiro ponto é, claro, verificação de base de cálculo, né? E aí a gente tem lá, nas transmissões causa-mortes, por exemplo, a gente tem um esforço bastante grande em verificar base de cálculos, principalmente de imóvel. Porque aquela coisa de usar valor de IPTU, valor de ITR, é impossível. A maioria dos estados está migrando para uma constituição de um parâmetro de malha fiscal, contratando institutos de pesquisa, como a FIP, por exemplo, para fazer pesquisa de mercado e desenvolver métodos de statistic valuation para avaliação em massa de imóveis, para usar como parâmetro de malha, né? Santa Catarina já faz, Rio Grande do Sul já faz, Paraná tá contratando para fazer, Mato Grosso, São Paulo, enfim, vários estão indo por esse caminho, Manaus não, Maranhão, enfim. E também no mundo não chega nem a ser novidade. Eu estava lendo um artigo econômico esses dias sobre a utilização de Statistic Valuation pelo governo de Ruanda. Pô, né? E a gente aqui ainda está achando que é difícil e tal. Então, a verificação de base de cálculo. Na transmissão de títulos representativos de capital social de empresas, a gente tem também a verificação de base de cálculo. Como eu citei anteriormente, a gente, nos procedimentos de fiscalização, a gente adota o valor do patrimônio líquido, mas o pessoal gosta de uma contabilidade criativa. E aí a gente Jefferson, o cara não quer só pagar no valor patrimonial líquido, não. Ele ainda quer mexer no valor patrimonial líquido, cara. Pô, cara, aí é osso, Jefferson. É osso. Vou te dar alguns exemplos aqui. O que a gente mais... uma coisa que a gente tem muito, e aí, assim, eu lamento profundamente que o cliente tenha contratado um profissional que orientou ele e ele fez a transmissão em São Paulo, domicílio em São Paulo, e para utilizar essa prerrogativa aí do TJ de usar a base de cálculo do PL, e aí o que ele faz? Ele não faz contabilidade. A holding não tem contabilidade. Se ele não tem contabilidade, ele não tem PL. Se ele não tem PL, o fisco tem que avaliar. Arbitramento. Se o fisco tem que avaliar, lamento. Omissão, artigo 148 do CTN, e aí ele perdeu o benefício que teria. Ele ganhou um brinde e perdeu o brinde, cara. Pois é. A gente tem situações de integralização de bens com valor menor do que o valor histórico. Uhum. A gente tem registro de AFAC como empréstimo de sócio. A gente tem lançamento de dividendos a pagar no passivo sem a distribuição desse dividendo dentro do exercício social. E tem umas situações que são engraçadíssimas. O cara faz uma provisão para o pagamento de dividendos de 10 milhões de reais, o cara tem 100 mil em caixa, porque todo o lucro é não realizado. Sabe? Eu falo, meu querido, você vai distribuir dividendo como? E pela legislação tem que fazer Oi? Nem quando, nem como. Não tem, não há lucro. Não tem como, enfim. Não
observância das regras de AVJ, quando ela é obrigatória, né, para Ah, instrumentos financeiros mantidos para venda. A gente tem muita gente que tem ali ações no ativo circulante, porque elas estão ali para serem negociadas, e elas têm que ser avaliadas a valor justo, e ela está mantida por valor histórico. A gente tem a não utilização do método da equivalência patrimonial em investimentos em coligadas e aham. controladas. Então, alguns exemplos. E a gente tem uma equipe lá que é sensacional em auditoria contábil. Então, a gente tem algumas autuações. Se bem que, normalmente, a gente tem pegado esses casos, tem oportunizado a autorregularização e mais de 90% dos contribuintes têm Aham. feito a, a, a autorregularização, porque não tem nem como se defender. É o famoso, é o Agora, a gente famoso tem também, SCC. né? Se colar, É, colou, né? é, Tenta, não deu, não deu. se for chamar, não Aí tem. a gente tem verificação de omissão de bens em declaração de transmissão causa-mortes. A gente tem muito caso de bens móveis que não são sujeitos a registro, são omitidos, gado, é, obras de arte, empresas no exterior e tudo mais. E a gente consegue alcançar muito isso. É, bens móveis que são registrados, mas estão no nome do cônjuge supérstite, por um paulista do Aham. interior falar essa palavra é terrível, botou um R no meio, vira porta, não sai. Superstite. E, e conta bancária do cônjuge sobrevivente, conta bancária conjunta, verificação de omissão da declaração de doações extrajudiciais. De numerário, aí aquela verificação que a gente faz da Receita Federal, que o camarada declara que recebeu doação lá e a gente cobra, ele vem com um papo furado de que era empréstimo e que não cola mais para ninguém, Sim. né? Doação de empresas, a gente tem muita doação de empresas que o camarada simplesmente não declara e achando que ninguém vai pegar. E aí a gente tem acesso aos dados da junta e dos cartórios, enfim. Doação, algumas situações de doação, até assustou todo mundo, né? Recentemente, um caso de decisão do TJ, onde ele enxergou a doação numa integralização de capital, né? Que foi um caso que eu até coloco lá no meu livro, que o camarada Esse é. integraliza pelo valor de valor histórico, mas integraliza dinheiro do outro lado e equiparando os dois, né? E aí você acaba tendo um prejuízo patrimonial para um deles e caracterização de doação. Distribuição de lucros e dividendos para no proprietário. Aham. O cara vai lá, faz a doação, reserva o usufruto, mas entrega o dividendo para o no proprietário. E quem tem direito ao dividendo é o usufrutuário. Cara, eu Distribuição tenho de uma lucros. mentorada, com um case desse de um cliente. A sorte dela é que havia ali uma fração de plena propriedade, e aí a coisa se equilibrou um pouquinho. Mas, e às vezes, Jefferson, é mais contábil do que qualquer outra coisa, tá? É mais erro Sim, contábil do que até má sim, fé, sim, assim, do sim. contribuinte. Eu tenho, por exemplo, eu tenho cliente em que a esposa é nua proprietária de cotas da empresa, realmente uma grande holding, e o marido é o usufrutuário, só que ele é dependente dela no imposto de renda tecnicamente, pela idade, ela que cuida das coisas dele e tal. Na hora de declarar no imposto de renda, a contabilidade estava declarando, porque como ele é dependente dela, declara no mesmo IR. E é um negócio meio doido. É Sim. igual quando é pai e filho, né? Eu tenho um filho menor, que é no proprietário das minhas cotas e eu sou usufrutuário, eu vou declarar as cotas dele no meu IR, vou declarar os meus dividendos como usufrutuário no meu mesmo IR, e isso tem que tomar cuidado, porque você tem que dizer o que é do titular da declaração do imposto de renda e o que é o usufrutuário. Isso é até uma dica, porque a gente está aí no mês de abril, que é o mês de a gente fazer o nosso acerto de contas com o fisco federal. E as pessoas declaram de maneira equivocada esse troço. E às vezes é só isso, né? Às vezes não é uma questão de má fé. Mas também tem sim quem fica lá como no proprietário e fica recebendo dividendos aí, né? Teve um caso, Jefferson, para eu te perguntar mais uma coisa. Eu sei que está tarde, cara, o horário da gente. Eu já vou, prometo que já vou Não, te liberar, mas o papo está bem gostoso.
Teve um caso que foi uma discussão sobre excesso de poder do usufrutuário. Né? Um marido, para sacanear uma esposa herdeira, não meieira, mas herdeira, em razão do vínculo conjugal, ele criou uma holding, doou lá um percentual para a esposa, um percentual para cada filho, todos herdeiros. A esposa não é meieira, nesse caso é herdeira. E Sim. com usufruto para ele. Aí, no meio do caminho, ele fez uma renúncia transitória do usufruto em relação às cotas dos filhos. Olha que doideira. E aí os filhos nos proprietários passaram a condição transitória de plenos proprietários. Olha, doido, olha o reflexo disso no resto, tá? E aí os filhos receberam 30 e tantos milhões em dividendos e aportaram no capital de uma empresa investida. Ou seja, diluíram a esposa por via transversa. E a questão não era tributária, a questão era realmente do abuso do usufrutuário ali, do pai e tal. Mas no final do dia, um baita recado. As pessoas ficam brincando com o usufruto como se pudesse. Porque, veja, a extinção do usufruto não é fato gerador de TBI, de TCMD, eu concordo. Mas a instituição gratuita é. Porque aí eu estou realmente transmitindo um direito ao instituir graciosamente para alguém. Então, cara, tem umas consequências que são muito loucas. E Agora, veja, eu também tenho o seguinte: se eu sou usufrutuário de ações e eu faço a cessão desse usufruto para outra pessoa, aí, claro, a gente precisa aprofundar uma análise jurídica sobre isso. Eu estou pensando nisso agora. uhum, Se você permite que essa pessoa faça a retirada dos frutos em seu lugar, mas na verdade você continua como usufrutuário, uhum, certo? Eu é. cedi Exceção do exercício, né? Porque não pode o que eu transmitir teria, usufruto, mas eu exceção do exercício. poderia caracterizar isso como uma doação com condição suspensiva. Porque você tem um evento futuro incerto, que é auferir lucro e distribuir isso na forma de dividendos. Quando essa distribuição for feita, eu poderia, a priori, caracterizar isso como doação. Entendeu? Uma doação Assim, a vai sessão ser suspensiva. gratuita do direito do exercício do usufruto, não é do usufruto, porque ele é incessível, mas a sessão do exercício do direito de forma gratuita é um fato gerador do ICMD. Sim. Para mim é zero dúvida, eu ensino E isso, aí com pessoal. condição suspensiva, porque como eu não tenho quantum agora, o É. dia que distribui, se não distribui nada, porque pode acontecer, não distribui nada, né? Sim, Tem a fase gerador. perfeitamente. Se acontecer a distribuição lá na frente, aquele valor que foi entregue é uma doação, É entendeu? fato gerador, isso aí. Todos os outros valores que forem entregues dali para frente. Eu tô Então, é all, algo para se preocupar. all in É, com essa lógica, cara. É, aqui, outro dia, instigado num grupo de WhatsApp, eu me deixei fazer algumas pesquisas no Google. E eu vou falar para as mais de 140 pessoas que estão ao vivo com a gente aí, para fazerem isso agora, se estiverem com o computador aí em paralelo ao celular, mas se não, se eu tiver no celular, depois da live, faça aí a pesquisa. É, pesquisa assim, célula cofre CNPJ. Célula veículo CNPJ. Né? Pesquisa assim mesmo. Porque eu fiz aqui agora no Google, né, cara? Eu faço live assim, eu gosto de ficar olhando aqui, pesquisando para bater papo. Então. E aí tá assim, né? Célula Cofre Holding Fulano, que eu não vou falar o nome, evidentemente. Participações limitadas, CNPJ tal. Célula Cofre J não sei o que, participações limitadas. Célula Cofre Irmãos não sei o que, limitada. Aí, se fizer célula veículo, você vai encontrar também um montão e tal. Cara, porque assim, eu não tenho vocação para padre, não, sabe, o Jefferson? Eu não sou de rezar, eu realmente assim, ninguém vai encontrar em mim uma beatificação. Muito provavelmente, eu não acredito nisso, mas para quem acredita, eu acho que eu vou ter que voltar na Terra um montão de vezes, porque eu não estou aqui para beatificação. Mas, cara, eu não acreditei quando eu olhei assim, sabe? Eu custei a crer. Você já viu isso, não? pois é, rapaz, é interessante. Assim, aí eu ia até falar que o quarto ponto que a gente fiscaliza, que a gente está se dedicando muito, e é o que mais a gente está se dedicando ultimamente, ainda, assim, poucas operações foram disparadas, mas nos próximos meses e nos próximos anos, acho que vai ser a maioria das operações da fiscalização são voltadas para essas questões relacionadas a simulações. E aí a gente vai ter simulação de domicílio, tá? Porque é muito
diferente a questão da eleição do domicílio e simulação de domicílio. A gente tem alguns casos já que a gente conseguiu demonstrar que não existia domicílio nos termos da legislação civil em um determinado estado e conseguiu manter a tributação, até simulação de domicílio no exterior, a gente conseguiu provar e conseguiu cobrar. A gente tem simulação de compra e venda de participações societárias entre pai e filho, e óbvio que quando faz a simulação usa lá um valor ridículo, né? E assim, a jurisprudência do STJ é muito tranquila no sentido de que quando você tem uma compra e venda de partes societárias por valor vil, a diferença é doação. Então a gente nem usa aquela prerrogativa do 116 CTN, nem desqualifica, nada. A gente só cobra a diferença. Fala, beleza, você pagou, prova que você pagou os 1.000 que você disse que pagou. A empresa vale 10 milhões, você pagou 1.000, me prova que pagou 1.000. Provou, eu cobro o resto, entendeu? Eu não cobro os 1.000. Então não descaracterizo a compra e venda. E o famoso esquema de 3 células aí que já ficou famoso, já fiz até videozinho no YouTube já falando que o camarada que vende um planejamento desse, ele primeiro que eu não sei assim, se a ideia é simular compra e venda, para que abrir 3 empresas? Nunca entendi, entendeu? Então simula direto lá a venda. Será que ele acha que aí, não, se eu fizer 3, aí o fisco não vai encontrar porque o quadro societário da primeira é diferente do da terceira? É de uma ingenuidade que dá vergonha. E o camarada defender que ele pega lá uma empresa que tem um valor de mercado de 10 milhões, e aí ele faz a integralização por 10 milhões. E aí ele faz abre uma outra empresa e adquire a primeira e coloca com reserva de capital. Depois faz uma terceira no nome dos filhos e vem e compra essa por R$1.000. E não, isso é uma compra e venda legal. Eu não sei se eu dou uma porrada ou dou um abraço no cara, porque eu não sei se eu fico com dó ou com ódio, sabe? Porque não dá para acreditar que alguém olhe para isso e ache que isso está correto. Quando você vai caracterizar qualquer tipo de simulação, é muito simples. Você olha a intenção e você olha o resultado. A intenção é transmitir patrimônio a título gratuito. O resultado foi patrimônio transmitido a título gratuito. Você pode pintar o que aconteceu ali entre uma coisa e outra de qualquer cor que você queira. Não vai mudar a situação, né? Vai continuar sendo uma transmissão a título gratuito. E nisso, assim, a gente tem alguns trabalhos em vista. A gente fez um recentemente, saiu na imprensa, né? Que foi até um trabalho teste, assim, para a gente calibrar algumas ferramentas de análise de dados e de automatização, que foi sobre simulação de compra e venda de veículos, né? A gente tem as informações das comunicações de compra e venda, o camarada vai lá com o documentinho lá no cartório para registrar para reconhecimento de firma, e o cartório, o tabelião já informa para o fisco que teve aquela comunicação de venda, até para fins de incidência do IPVA. E a gente foi ali, usou alguns algoritmos para identificar grau de parentesco, e a gente separou 3.400 contribuintes que depois a gente verificou junto à Receita Federal que esses 3.400 contribuintes não tinham patrimônio e nem renda que suportasse a aquisição daquele veículo. E aí a gente então notificou, olha, beleza, tá aqui, vocês são parentes, você não tem dinheiro para comprar esse veículo, prova para mim que foi uma transmissão onerosa e de onde saiu o dinheiro. A parte de provar a transmissão onerosa, às vezes até tentava, né? Com um contratinho de gaveta lá, bem mequetrefe. Mas o jovem que tem menos de 40 anos não sabe o que é mequetrefe, depois dá um Google. Aí a maioria, a hora que chegava a comprovar a origem do dinheiro, porque aí ele pensava, pô, eu pago ITCMD ou eu vou ter que comprovar a origem do dinheiro, vai pagar imposto de renda, né?
E aí ficou por aí. Então, 3.400 contribuintes que a gente fez a fiscalização, e foi uma fiscalização que a gente fez, assim, um fiscal durante alguns dias, ali manipulando os dados, fez a fiscalização dos 3.400 contribuintes, né? E a gente está para lavrar agora 1.000 e poucos autos de infração desses 3.400 que não fizeram autorregularização. Não, E esse esquema de 3 células aí, a gente vai trabalhar da mesma forma. A gente vai pegar alguns milhares de contribuintes, né, algumas dezenas de milhares, talvez. A gente, até pouco tempo atrás, a gente fazia o monitoramento desse tipo de caso, mas não tinha uma escala, não tinha uma quantidade que valesse a pena um investimento. Hoje tem, então não tenho dúvidas que esse vai ser o caminho da fiscalização dos próximos meses, dos próximos anos. é uma pena, viu, o Jefferson, que isso tenha que acontecer para que as pessoas possam acreditar, né, que estão vivendo um mundo ilusório. Hoje eu menos, tá, cara, do que antes. Eu passei uma fase da minha docência virtual, aqui online, dedicado a contrapor isso de maneira mais pesada, né? Seja com crítica técnica, seja com humor, seja de várias formas, sabe? E eu fui duramente criticado por muita gente, né? Pô, faz o seu, para de fazer isso, pô, cuida do seu, não precisa disso para vender curso e tal. Tem umas coisas. E as pessoas não fazem uma reflexão sobre assim, pô, será que esse cara tem um propósito que vai além disso, né? Será que não existe propósito, né, nesse confronto, que é algo que eu tenho comigo, entendeu, cara? Porque, na verdade, o que vai acontecer? Vários contribuintes vão sofrer porque foram induzidos a uma realidade. Porque, no fundo, quando você vai olhar, Jefferson, o contribuinte está acreditando que aquilo é juridicamente correto. Isso aqui é pior, né? Assim como muitos profissionais que estão fazendo hoje algumas estratégias de planejamento acreditam naquilo, né? De maneira quase religiosa, né? A diferença é que a religião é um intangível que só existe realmente para você. E a questão tributária é tangível. Então, não dá para você transformar a questão tributária numa questão religiosa. Tá? E aí, infelizmente, eu ouço você e essa questão de... o nível de cegueira é tão grande que as pessoas estão fazendo as empresas com o nome. Né? Célula, veículo, célula, cofre, célula, sabe? Ou seja, é a crença de que aquilo está certo. E realmente vai ser um negócio muito, muito chato, muito complicado ter que ver os contribuintes perdendo para que o mercado enxergue isso, né, cara? Eu, sinceramente, assim, poucas vezes eu vi um estelionato tão escrachado quanto esse. O camarada, assim, eu vou ter que colocar nos autos de infração a descrição do vídeo que o camarada faz de propaganda no Instagram, entendeu? Você quer pagar, quer transferir seu patrimônio para o seu filho sem pagar imposto? Pronto, acabou aí. Não preciso mais alegar nada. Sem mais, meritíssimo. Sabe? E é lamentável, porque essas pessoas não têm noção. Para a responsabilidade profissional do contador, do advogado? A leitura olha, já houve várias situações em que a gente fez representações para algumas entidades de classe, e a verdade é que o corporativismo sempre fala mais alto e a gente dificilmente tem uma punição, né? Infelizmente, aí é uma crítica que eu faço tanto à OAB quanto ao CRC. O CRC é pior do que a OAB, muito pior do que a OAB. A gente tem casos de contadores que 60% das empresas do cara são empresas fantasmas e tudo, e a gente faz denúncia e o CRC não dá uma providência. É lamentável, mas eu não tenho dúvida que ele pode ser objeto até de ações do próprio cliente, né? Porque do tamanho da mentira que está sendo vendida.
Eu sinto E bastante eu todos tenho os muita dó, envolvidos porque de um modo geral. dependendo da situação, dependendo da forma como é feito, o camarada pode ter que pagar o ITCMD com todas as penalidades, ele pode ter que pagar imposto de renda, né, porque dependendo se aquilo ficar caracterizado como doação, dependendo do regime de tributação que foi escolhida pela empresa, né, pela célula destino lá, ele pode ter que pagar um imposto de renda porque aquela doação seria lucro, né? Ele pode ter que pagar um imposto sobre se ele faz a aquisição ali usando a célula veículo, jogando o valor para reserva de capital, ele pode ter que pagar, dependendo do regime de tributação, dependendo da Tipo adoção societário, do regime societário, ele pode ter que pagar imposto de renda sobre o ágio na integralização de ações, PSLL, enfim, imposto de e aí renda. responder por crime contra a ordem tributária. Então, assim, se a ideia do, 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 do dono ali do patrimônio, do patriarca da família, era transmitir patrimônio, era garantir previsibilidade e tranquilidade por herdeiro, é tudo que ele não vai conseguir. Né? Então, é lamentável, porque às vezes a pessoa lutou ali para construir o patrimônio, pensa em deixar para os filhos, e aí cai num conto vigário desse e acaba arrumando mais dor de cabeça do que deixando patrimônio. É uma pena, como eu disse, eu sinto bastante pelos contribuintes que acreditam nessa realidade, né? Assim, e de fato porque tem muito contribuinte, o Jefferson, de um modo geral, de R, de ICMS, que é danadinho, que é safado, é danadinho. Ele sabe que está errado, ele quer o errado, e tal. Mas nessa matéria, o que pega mais, às vezes, realmente a ingenuidade, né? Ô, A Fábio, mas forma como é assim, ó, apresentado. a grande maioria das vítimas de estelionato, elas são pegas numa promessa de levar de ganho fácil, Vantagem, exatamente, vantagem levar enorme. vantagem sobre alguém, só não foi mais esperto, né? Tipo, não, vem cá, você compra um bilhete premiado aqui, ó, por 1 milhão e você vai pagar só 500, né? Ah, vou levar vantagem fácil, e aí toma o golpe. Né? Então, a Exato. maioria das vítimas de estelionato é isso, e aqui não é diferente. É verdade. Foi o que eu disse, eu sinto muito pela ingenuidade, ou em parte maldade, mas no final do dia, quem mais vai perder são os contribuintes e os personagens que acabaram fazendo nessa crença. É uma pena, de fato é uma pena. Jefferson, eu tô até com vergonha de ter te convidado para uma live que normalmente tem a tendência de durar até 1 hora, e a gente está quase 1 hora e meia aqui, cara. E mantendo a Mas se deixar, eu vou audiência, até amanhã. pois é, e mantendo a audiência nesse pico aí de 130, 140 pessoas. É muito bacana. Eu faço muita live, você sabe disso. Mas o nível do bate-papo realmente é muito entusiasmante, sabe? Eu gosto muito de bater papo com pessoas inteligentes e você já sabia disso, tá? Mas demonstrou isso de um jeito absurdo. Eu, antes de passar a palavra aí para se despedir do pessoal, eu quero voltar aqui, ó, a galera conhecer o livro do Jefferson. Cara, que é muito bom, é preciso ser lido. Ele está marcado aqui com página, porque eu fico com ele na cabeceira, é, rabiscando e tal, tá? Também para lembrar que na semana que vem, pessoal, segunda, terça e quarta, tem o meu evento sobre o caminho da holding. E quem tiver interessado em participar, é gratuito, vai jogar aí o Eu Quero nos comentários e vai receber o link, tá? Para participar. Obviamente que é a pré-abertura da minha nova turma do planejamento, da engenharia do planejamento acessório, que vai ser aberta na próxima semana. Jefferson, eu de fato não tenho como elogiar mais do que eu estou pensando aqui na minha cabeça, o quanto foi gostoso bater esse papo. Realmente muito inteligente a forma como você enxerga a leitura do fisco. Não é um clubista, não é um clubista daqueles que vão lá gritar e tal, e ao mesmo tempo mantendo a boa técnica em prol do Estado que você defende. Parabéns, viu, cara? Obrigado mais uma vez e deixa aí para que você possa dar as suas últimas palavras. Eu que agradeço a oportunidade. A gente sempre tem, uma das coisas que a gente tem lutado há bastante tempo é a
a necessidade da gente mudar essa relação físico-contribuinte. Eu fui, há alguns anos atrás, eu fui um dos que ajudou a escrever a lei de conformidade em São Paulo. Foi uma lei que saiu, uma minuta de lei que saiu da sala de reuniões da Associação dos Fiscais. Ou seja, não foi uma lei que foi proposta por nenhuma representação dos contribuintes, nenhuma entidade de classe que representam os contribuintes, foi os fiscais, e não foi o Estado, inclusive, quem escreveu isso foi interessante, o Estado comprou a ideia, isso foi o grande mérito da político da ocasião, mas foi uma minuta de lei que foi escrita por fiscais. Isso demonstra que a gente está trilhando há bastante tempo um caminho no sentido de que a gente não pode tratar contribuinte tudo da mesma forma. E é preocupante que a gente não tenha uma legislação que nos permita fazer a diferenciação do bom e do mau contribuinte, e muitas vezes o fisco acaba tratando todo mundo igual e tratando todo mundo mal. Né? A gente precisa mudar esse cenário, a gente precisa olhar para aquela pirâmide de conformidade, verificar que a maioria dos contribuintes querem agir com conformidade, tratar esses contribuintes como contribuintes, parar de fazer legislação e fazer operação fiscal para bandido. Bandido se combate com polícia, não é com legislação tributária. E tem um camarada que estava pedindo para esclarecer qual é o problema das três células. Eu recomendo que jogue lá no YouTube meu nome, tem meu canal lá e tem a, a, um videozinho bem didático, bem curtinho. Traga até jurisprudência do TJ e lá vai explicar qual é o problema. Então fica o dever de casa aí para quem tiver alguma dúvida. E eu agradeço imensamente esse tipo de convite e sempre procuro participar, não só eu, como todos os meus colegas do lado do Fisco, a gente sempre procura participar, porque a gente precisa acabar com essa ideia de fisco malvadão, a gente precisa acabar de essa alusão à caça às bruxas e tudo mais, a gente precisa fazer uma administração tributária colaborativa e a gente precisa trabalhar não só ao lado dos contribuintes, mas precisa trabalhar para os contribuintes, né, e para os bons contribuintes. Então, eu agradeço, uma boa noite a todos e estou à disposição sempre que precisar. Estamos Maravilha. aqui. Você é de uma gentileza ímpar. Parabéns mais uma vez e obrigado a todos que estiveram conosco aqui até essa hora, 9h30 da noite, uma live de 1h30. Não sei nem se vai ficar salva, se o sistema do Instagram vai aceitar. Eu espero que sim. Jefferson, obrigado. Vai descansar, meu amigo. Ótima noite. Eu espero encontrar com você num próximo evento, porque no último em Vitória eu tive que ir embora antes de te encontrar lá. Eu faço questão de a gente se encontrar pessoalmente no próximo evento aí, tá bom, querido? Obrigado mais uma vez. Todos fiquem bem. Boa semana a todos, pessoal. Tchau, tchau.